Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre operadores relacionais. O que seriam esses operadores? Bem, aqui nós temos um exemplo bem simples que pede ao usuário dois inteiros. Esses dois inteiros vão ser armazenados em nossas variáveis aqui, A e B. E depois nós vamos fazer a comparação e exibir a comparação desses inteiros aqui na tela. Primeiro verificar se eles são iguais, depois verificar se o primeiro é maior do que o outro, depois verificar se o primeiro é menor do que o segundo, depois verificar se é maior ou igual, depois verificar se é menor ou igual, certo? Observe aqui que nossos comparativos aqui estão explicitando isso. Eu vou executar o código para a gente ver o que é que ele vai nos dar. Bem, primeiro ele pede um inteiro, vou colocar aqui 2, e um segundo inteiro, 3. Bem, como a gente pode ver aqui, ele vai exibir a comparação. Em primeiro vai exibir o resultado. 2 é igual a 3, ele vai comparar e vai colocar aqui a igualdade da sentença, o resultado da nossa sentença aqui. Observe que ele retornou 0. Na comparação aqui, se 2 é igual a 3. Nós sabemos que 2 é diferente de 3, ou seja, 2 não é igual a 3. E o resultado de uma comparação que representa falso, o resultado aqui é 0. Como não temos valores booleanos na linguagem C, nós representamos o valor falso como 0. E aqui, como 2 também não é maior do que 3, ele retornou falso, ou 0 para a gente. Aqui, como 2 é menor do que 3, ele retornou 1, que significa o valor lógico true, ou verdadeiro. Na verdade, qualquer coisa aqui que seja diferente de 0, ele vai considerar como verdadeiro, certo? Aqui, novamente, 2 é maior ou igual que 3? Não. Então, ele retornou 0. E aqui, por fim, 2 é menor ou igual que 3, ele retornou 1. Bem, após falarmos dos nossos operadores relacionais, vamos falar sobre nossas estruturas de condição. O if e else. Bem, para entender essa estrutura do if e else, vamos prestar atenção no nosso código aqui. Eu tenho um inteiro A declarado aqui, uma variável, e eu vou pedir para o usuário introduzir um número inteiro e vou setar para A, certo? Ele vai fazer if, que significa se em inglês, e vai verificar a nossa condição aqui, utilizando nossos operadores relacionais. A é maior ou igual que 0? Se for, ele vai imprimir que o nosso A é positivo. E se não, que é o else em inglês, ele vai imprimir que que o nosso A, nossa variável A, tem um valor negativo. Vou executar aqui e ver como isso funciona. Ele vai pedir um inteiro, eu vou colocar 4, por exemplo, e ele vai dizer que 4 é positivo. Da mesma forma, se eu colocar um número negativo com menos 9, ele vai dizer que é negativo. Bem, só que a gente pode melhorar isso aqui. Sabemos que 0 não é positivo nem negativo, correto? Então, ele não se enquadra em nenhuma dessas condições aqui que nós escrevemos. Então, temos que criar uma nova condição para ele, uma nova classificação para ele. Para isso, eu criei uma nova condição aqui, que é o else if. Primeiro, ele verifica aqui, ele vem no if. Se satisfazer essa condição, ele entra aqui e executa esse bloco de código. Se não for essa, ele passa para essa. Aí tem uma nova condição aqui. Se não esse, ele vem para cá e verifica essa condição. Se ele for menor do que 0, executa essa nossa instrução aqui, ou um bloquinho de código que a gente especificar. Se não for nenhuma das duas, ele vem para cá e executa o %d, o nosso A, é igual a 0, certo? Vamos executar aqui e ver como é que vai funcionar. Bem, para positivo e negativo a gente já viu que funciona, então vamos executar o 0, que ele vai cair na nossa terceira condição aqui e vai ficar se é 0. Bem, nós vimos aqui. Bem, nós temos a opção também de fazer if e else encadeados. Ou seja, nada mais é do que if e else dentro de outros ifs e else, para verificar condições. Aqui nós temos um exemplo também simples, onde nós temos uma variável float chamada salário,
e eu peço ao usuário que introduza um valor de salário para mim, e ele vai armazenar esse valor dentro da nossa variável salário. Ele verifica primeiro se salário é menor do que zero. Se for, ele vai colocar na tela que esse salário é inválido, porque não faz sentido a gente receber um salário negativo, correto? Bem, se não for inválido, se o salário não for menor do que zero, ele vai entrar nesse else aqui e vai verificar novamente. Se salário for maior ou igual que 1.000, ele vai atribuir a nosso imposto, ele vai colocar que o imposto é igual a 10% desse salário. Ou seja, se o camarada lá tiver um salário maior ou igual que 1.000, ele vai ter um imposto de 10% desse salário, que vai corresponder a esse salário vezes 0,10 aqui. Observe que nosso operador aqui tem um ponto 2 entre o porcento e o nosso F. Isso aqui nada mais é do que uma especificação de casas depois da vírgula que vamos ter. E aqui nós estamos dizendo que temos duas casas depois da vírgula no nosso valor float, nosso valor de pontos flutuante. Bem, já vimos que se o nosso salário for maior ou igual que 1.000, a gente vai ter esse imposto de 10%. Se não for, se ele for menor do que 1.000, nosso imposto vai ser de apenas 5%. Ok? Vamos executar aqui esse código e verificar se está tudo ok. Vou colocar um salário aqui de 1.000. Vai ter imposto de 10%, certo? Vai ser 100 esse imposto aqui. Observe que nós especificamos aqui duas casas depois da vírgula, esse ponto 2 aqui, e foi o que ele nos retornou. Ok? Bem, nós temos mais um operador aqui, um operador extra, essa interrogação aqui, que é um operador ternário. Ele pergunta, o número é maior ou igual que zero. Esse código aqui. Bem, aqui ele pergunta, o número é maior que zero. Se for, em caso seja verdadeira essa condição, ele executa esse primeiro parâmetro aqui. Se não, ele executa o segundo. Ou seja, se a gente digitar 3 e como 3 é maior do que zero, ele vai incrementar 3 e vai exibir aqui o incremento de 3, ou seja, vai exibir 4, certo? Vamos ver se isso funciona de fato aqui. Bem, ele pediu um número, tá certo? Eu vou digitar o 3 que a gente falou e ele vai exibir, o novo valor é 4. Como 3 é maior ou igual que zero, ele vai incrementar, ou seja, ele vai entrar nessa condição e vai imprimir o novo número. Caso eu tivesse digitado o número menor do que zero, ele ia cair na condição falsa, ou seja, essa segunda aqui ia decrementar e ia exibir 2. Bem, aqui para exemplificar nossos operadores lógicos, nós usamos um exemplo bem simples aqui, que pede ao usuário para digitar um caractere para seu estado civil. Se ele for casado, ele vai digitar C, e se ele for solteiro, S. Bem, como a gente não especificou se é C minúsculo ou maiúsculo, a gente tem que ter certeza de que o C que ele digitar, seja maiúsculo ou minúsculo, ou S maiúsculo minúsculo, vai especificar o estado civil dele. Bem, aqui a gente, na condição do if, a gente verifica se A é igual a C minúsculo, ou, que é esse operador aqui, duas barras, se A é igual a C maiúsculo. Da mesma forma aqui no else if, usando o operador OU. Lembre-se disso. Se um ou outro, qualquer uma dessas condições aqui sendo satisfeita, ele vai executar o nosso código, certo? Vou executar aqui para a gente observar. Vou digitar S maiúsculo, e ele vai verificar. Da mesma forma, se eu digitar minúsculo, ele também vai reconhecer, tá certo? Do C da mesma forma. Bem, o outro operador que a gente tem é o I, que são os dois comerciais, assim, ele é representado assim. Bem, o I é um pouco diferente, ele vai verificar se essa e essa forem satisfeitas. Se as duas condições forem satisfeitas. Eu não vou exemplificar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas tenha isso em mente. Eu tenho duas condições e preciso que as duas sejam satisfeitas, certo? Para poder executar esse código. E nosso terceiro operador é o negação, que é essa exclamação aqui. Ele vai negar a nossa comparação. Ou seja,
ele vai pegar essa comparação e pedir o contrário dela. Aqui a gente lê se não A for igual a zero, ou seja, se A não for igual a zero, ele vai dizer que o valor de A não é zero. Se não, ele vai dizer que é zero, certo? Esse operador de não significa o contrário da nossa comparação. Seria a mesma forma de eu escrever isso aqui. Do mesmo jeito que temos o operador igual, esse é o operador diferente, certo? Eu esqueci de falar mais cedo. Temos esse operador diferente, certo? Aí nós usaremos esse operador aqui, que é um operador lógico, que vai nos retornar um valor lógico, que seria 0 ou 1, como a gente viu no início do vídeo. Vamos executar aqui esse código para a gente entender. Eu vou digitar um valor aqui diferente de 0, e ele vai dizer que não é 0, certo? Da mesma forma que se eu digitar 0 aqui, ele vai dizer que é 0. E aqui nós temos nossa terceira estrutura condicional. Merda. E aqui nós temos nossa outra estrutura condicional, que é o switch, que vai verificar a nossa variável e vai distribuir casos. Aqui a gente pede novamente um estado civil e atribui a nossa variável caractere chamada A, e ele vai fazer um switch e verificar o valor de A. Caso o valor de A seja C, ele vai printar casado. Caso o valor de A seja S, ele vai printar solteiro e assim por diante. Certo? Vamos executar aqui o nosso código e vamos nos deparar com um pequeno errinho aqui de programação. Vou digitar aqui C e ele vai printar todos os casos aqui abaixo. Por que isso aconteceu? Bem, ele verificou se era C, certo? E printou casado. Só que ele não parou, eu não pedi para ele parar aqui. Ele foi verificando os outros e printando sem a condição, sem eu pedir para ele parar. Da mesma forma, se eu printasse aqui de solteiro, ele ia cair em solteiro e ia executar todas as linhas de código restantes. Como você pode observar aí, eu tenho que especificar que ele tem que parar. E para isso eu tenho uma palavra reservada chamada break. Eu coloco aqui na frente de todos os nossos cases, certo? E assim nosso programa vai funcionar corretamente. Vamos executar aqui novamente. Digitar C, certo? Ele parou no casado. Aqui eu tenho mais um elemento que é sempre bom a gente usar, que é o default. O default é um pouco parecido com o nosso else. Porque se ele não cair em nenhum caso desses aqui, ele vai executar o default. Por exemplo, se eu digitar qualquer caractere aqui que não seja nenhum desses, ele vai executar aqui o estado civil é inválido. E observe que eu não utilizei a palavra reservada break no final do nosso comando default, porque ele é o último. Ele é o último a ser executado, o último a ser verificado e não tem nada abaixo dele. Assim a gente não precisa usar o break, ele não vai executar nada além do que nós especificamos. Vamos observar a execução do código e ver que se eu digitar qualquer caractere que não seja nenhum dos que eu especifiquei, por exemplo, digitar A, ele vai dar um estado civil inválido aqui pra gente.